Vamos à palavra de Deus, então. O tema da nossa mensagem agora à noite é vida cristã, é sabedoria viva e sabedoria crescente. O nosso texto está em Provérbios, no capítulo 4. Se o Senhor assim permitir, no próximo domingo estaremos fechando o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, esse capítulo que é o capítulo residente da doutrina da ressurreição física na Bíblia. Não é o único capítulo que trata disso, mas é o capítulo onde essa doutrina a gente fala, capítulo residente, é ali que ela reside, a casa dela principal é ali, né? E se você não pôde acompanhar as outras mensagens, sabe que nós estamos pregando uma série de mensagens em 1 Coríntios, vamos chegar já ao final pela graça de Deus, haverá mais um capítulo para ser exposto para a igreja, e nós estamos em busca da excelência cristã. Esse é o tema da série, em busca da excelência cristã. E você tem notado que alguns capítulos não estão tratando daqueles assuntos que a gente pensa que eles estão tratando. O capítulo 14 não está falando sobre dom de línguas, a gente fala logo dom de línguas, né? Eu me lembro que há muitos anos eu fazia parte de um grupo que tinha crentes de diversos lugares. E era interessante, porque uma vez alguém chegou lá e disse assim, Paulo escreveu o capítulo 12 para os tradicionais, escreveu o capítulo 14 para os pentecostais, e escreveu, no meio dos dois, colocou o 13, o capítulo do amor. Ok, tá, uma forma de ver equivocada, tá? Mas é uma forma de ver, né? Paulo não tinha essa intenção, Paulo não estava pensando em tradicional ou em pentecostal, porque nem existia nada disso na época, né? Paulo está tratando da igreja, da saúde da igreja, de uma igreja que precisa crescer, que precisa amadurecer, que precisa chegar à excelência da vida cristã. E sim, o caminho mais excelente é o caminho do amor, que, como você viu, é um caminho de serviço, é um caminho de sacrifício. Não é um caminho de eu gosto de você e de fazer coraçõezinhos para lá e para cá. É um caminho de eu estou aqui para servir você, eu estou aqui para produzir em você a pessoa de Cristo, que é a definição básica de discipulado. É quando eu me esforço, quando eu me sacrifico para que no meu irmão, para que na minha irmã, Cristo seja formado, Cristo seja edificado, para que aquele irmão, para aquela irmã cresça, amadureça na fé cristã. É isso que Paulo está querendo fazer com aquela igreja, que tinha muitas dificuldades, como nós vimos hoje, na mensagem de hoje pela manhã, havia se esquecido da sabedoria e do poder de Deus. Havia deixado de lado. Por quê? Porque deu ouvidos à sabedoria do mundo, à sabedoria terrena. Achou que era interessante. Achou que, sim, vamos conversar e discutir alguma coisa assim. Você se lembra como Paulo respondeu a eles, né? Tolos. Vocês são tolos. Olha o que vocês estão fazendo. Então, eu peço que você ore pelo encerramento dessa série, que o Senhor nos permita fazer isso e que você continue acompanhando, que você esteja aqui presente. Mas se você perdeu alguma dessas mensagens, principalmente agora, ultimamente, no capítulo 15, elas estão no nosso canal, vá lá, busque e assista as mensagens para que você relembre ou para que você, então, fique por dentro da sequência do que estamos fazendo ali. E como vimos sabedoria de Deus e o poder de Deus na ressurreição pela manhã, nós queremos continuar falando de sabedoria na vida cristã, porque é isso que a gente está falando. Paulo não resolveu um problema aqui de casais, Paulo não resolveu um problema ali de dom de línguas, não resolveu um outro problema lá de disciplina, não resolveu aqui um problema isolado de ceia do Senhor, não resolveu ali um outro problema sobre os que achavam que ele deveria ou não deveria receber sustento da igreja. Paulo não resolveu um outro problema ali entre as relações apropriadas de homens e mulheres no culto. Paulo não resolveu problemas desse tipo como se cada coisa fosse estanque. Não, Paulo apresentou para cada problema na igreja de Corinto o Evangelho. Ele representa o Evangelho, ele traz, olha, voltem para o Evangelho, aquilo que eu ensinei para vocês, aquilo que vocês receberam aí. É a partir dali, é quando você se deixa moldar pelo que o Evangelho significa, é aí que as mudanças começam a acontecer. E o que o Evangelho significa? Vamos relembrar? O Evangelho fala de que Deus nos criou para a sua glória, para refletirmos a sua glória. O Evangelho fala de que nós demos as costas ao nosso Deus de forma arrogante, de forma soberba, de forma vaidosa. O Evangelho fala que Deus, ainda assim, veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo, providenciou um canal pelo qual nós pudéssemos seguir de volta para a presença do nosso Criador, pelo qual nós pudéssemos nos reconciliar com o nosso Criador. O Evangelho fala de que nós precisamos, diante disso, tomar uma atitude.
Diante disso, nós precisamos de tomar uma decisão. E o Evangelho faz um convite, portanto, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e confiemos na obra perfeita, na pessoa perfeita do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, na ressurreição e no derramamento do Espírito Santo. E quando nós nos voltamos para isso, é aí que você vai começar a resolver o seu problema de casamento, de criação de filho, de disciplina na igreja, de comunhão na igreja, de como que a igreja deve celebrar a ceia do Senhor, de como os líderes da igreja devem conduzir a igreja, e assim por diante. É quando eu volto para o Evangelho para dizer, Senhor, eu sou um pecador, e essa igreja tem que me ouvir dominicalmente, porque eu sou o pastor deles. É quando você se volta para o Senhor e diz, Senhor, eu sou uma pecadora e o meu marido tem que me aturar ano após ano, ele tem que conviver comigo, ele tem que aturar o meu pecado. É quando você se volta para Deus, Senhor, eu sou um pecador e a minha esposa precisa sofrer o peso da minha arrogância, às vezes do meu machismo, às vezes da minha soberba, porque eu sou homem. Senhor, eu sou pecador e eu devia estar mais sujeito aos meus pais, ao meu pai, à minha mãe, ser mais obediente. Senhor, eu sou um pecador e às vezes estou levando meu filho, minha filha à irritação, porque não estou lembrando que eu estou criando pecadores e que eu mesmo sou um pecador. E você pode estender isso por todas as áreas da sua vida. Quando você vai ao Evangelho, primeiro você resolve o problema do seu pecado. Primeiro você tira a tábua que está no seu olho, para depois ir lá. Aí sim você tem condição de ajudar o irmão a ver o cisco que está no olho dele. Essas são palavras de Jesus. Então nós lembramos o Evangelho, nós voltamos para o Evangelho. Sim, tem muito valor, aplicações específicas. Nós vamos continuar fazendo isso aqui na igreja. Ontem mesmo as irmãs tiveram uma ótima reunião aqui, segundo eu soube, a respeito de hospitalidade e evangelização. Olha que coisa boa! As mulheres da nossa igreja estão pensando sobre um tema que é cristão. Os dois temas são cristãos, são bíblicos. Como fazer isso? Como exercitar isso hoje? A partir do Evangelho. Começa sempre pelo Evangelho. Pessoas que são pecadoras serão hospitaleiras com pessoas que são pecadoras também. Isso exige sabedoria que vem do Senhor. Então, vamos continuar pensando sobre sabedoria, e por isso nos voltamos para o capítulo 4 de Provérbios. E se você se esqueceu, o tema da nossa mensagem é vida cristã. Vida cristã é sabedoria viva e a sabedoria crescente. E eu convido você à leitura, então, do capítulo 4, como já disse, a partir do versículo 18 e até o versículo 27. E a palavra de Deus diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade de boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Essa é a palavra de Deus. Se você tem aprendido alguma coisa nessa igreja, eu espero que você esteja aprendendo alguma coisa nessa igreja, entre elas, como abordar a Bíblia, como interpretar a Bíblia. Você logo observou aí, eu tenho certeza que muitos aqui pensaram isso, né? Eu quero acreditar nisso. E quando eu comecei a ler, você disse, ei, pastor pegou o texto no meio do texto. O pastor não leu o início do parágrafo. O pastor já pegou lá o bonde andando, como se dizia, né? Se é que alguém ainda se lembra do que é um bonde. Acho que o conceito de bonde hoje não é muito bom, infelizmente. O verso 18 diz, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer. Por que mais? Porque, na verdade, o que o sábio faz aqui no capítulo 4? Ele começa chamando, como você deve se lembrar, que Provérbios tem uma grande introdução. Do capítulo 1 ao capítulo 9, como se fosse uma grande preparação para finalmente você entrar no livro lá no capítulo 10. No capítulo 10, como é que está lá escrito no versículo 1? Provérbios de Salomão.
filhos de Davi. Começou de novo? Não. Porque antes já tinha dado, assim, um pequeno spoiler para você, não é? E aí vem todos esses 9 capítulos como que preparação para então começarem os provérbios propriamente ditos, embora você já tenha lidado com vários deles nesses 9 capítulos iniciais. E no capítulo 4, o autor está novamente fazendo o quê? Chamando a atenção, como um pai aos filhos. A ideia de provérbios é que você tem um pai e uma mãe que estão instruindo o seu filho, preparando esse filho, que já não é sempre uma criança, mas um jovem que precisa encarar a realidade dos desafios que estão diante dele, e esse pai, essa mãe, eles têm essa preocupação. Principalmente a figura do pai aparece aqui, no capítulo 4, no início, dizendo logo, escuta a minha instrução, fique atento à minha instrução aqui, eu dou boa instrução para você, não abandone o meu ensino. E ele passa a falar da experiência dele com o pai dele. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia, e continuava, que o seu coração retém as minhas palavras. Aí ele falando assim, meu pai me ensinava, deixa eu te dizer, meu filho, o que o seu avô, por assim dizer, o que meu pai me ensinou. E aí ele faz uma longa introdução, do versículo 4 ao versículo 9, sempre dizendo assim, olha, não esqueça da sabedoria, aprende o que eu estou ensinando. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, como se ela fosse muito preciosa, vende o que você precisar, mas se torne uma pessoa sábia. Ele termina essa parte no verso 9 dizendo, ela vai pôr um diadema de graça na sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Segue a sabedoria, adquire sabedoria, detenha a sabedoria e detenha-se no caminho da sabedoria. E aí ele deixa de falar as palavras que o pai dele falou para ele, e ele mesmo torna a falar para o filho, meu filho, escute, aceita as minhas palavras, os anos da sua vida se multiplicarão. E no versículo 11, pela primeira vez, ele começa a usar a ideia de caminho, de vereda. E ele diz, há 2 caminhos aqui. E é no versículo 11 que ele começa a fazer isso. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Essa criança já não é mais uma criança, já é um filho que está um pouco mais crescido. Por isso ele está dizendo, eu já ensinei para você o caminho da sabedoria, a vereda da retidão. Se você andar por ela, seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução, não a deixe, guarde, porque ela é a sua vida. Esse é o caminho, é a vereda da sabedoria. É isso que produz. Você já começa a ver aqui, mas esse pai, esse sábio, como um bom instrutor, como um bom ensinador, como um bom apresentador da vida para o seu filho, o que ele faz? Ele fala também sobre outro caminho. Ele diz, esse caminho que eu te ensinei te leva nessa direção. Porém, e aí ele fala isso no versículo 14, não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Ele está falando, meu filho, tem 2 caminhos sempre, e eu estou te mostrando esse. Vai ter um outro caminho. Esse outro caminho vai te chamar, vai te convidar, vai querer te seduzir. Não entre por ele. Pelo contrário, verso 15, evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele, passe longe. Você está vendo? Você já sabe, os irmãos aqui sabem que na linguagem semita, quando você quer dar ênfase, você faz o quê? Você repete. Viu como ele repetiu aqui? Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele, passe longe. No versículo só 4 vezes. É comum a gente ver 4 vezes uma coisa ser falada? Não, geralmente você tem 2 vezes, né? Fala uma coisa, fala outra. Geralmente é um paralelismo de 2 coisas. Aqui 4 vezes no mesmo versículo ele fala. Ele está dizendo assim, meu filho, de jeito nenhum, não chega perto, não olha para isso, não vai para lá. Os maus não dormem se não fizerem o mal, o sono foge deles se não fizerem tropeçar alguém, eles comem o pão da maldade, eles bebem o vinho das violências. O autor aqui, e nós acreditamos esse livro a Salomão, pelo menos uma parte dele, mas há uma parte dele que é escrita por pessoas bem já à frente, e isso está anotado no livro, mas enfim, todos eles como se fossem da escola de Salomão, como a gente costuma dizer, né?
Ele não está aqui falando assim, esse pessoal é ruim, esse pessoal é mau, esse pessoal... Então, o que ele está falando aqui, nesses 2 versículos, em que ele descreve a atitude dos que andam por esse caminho, é o seguinte: para eles continuarem vivendo, para eles continuarem andando, eles precisam fazer o mal, eles dependem do mal, o sono foge deles se eles não fizerem tropeçar alguém, eles comem o pão da maldade, eles bebem o vinho das violências. Quando você entra em certos caminhos na vida, não é você que molda o caminho molda você. Essa é a preocupação desse pai. Ele diz: eu te ensinei o caminho da sabedoria, eu te ensinei a vereda da retidão. Quando você começa a andar no caminho da sabedoria e na vereda da retidão, não é você que está fazendo as coisas, é o caminho que está fazendo com você. Vamos para o spoiler? Quando você pensa em caminho, você pensa em quem? Quem foi que falou: eu sou o caminho? Mas eu não vou adiantar isso para você agora, não. Só quero que fique aí. É o caminho que molda você, é o caminho que instrui você, é o caminho que capacita você. Se você se deixa andar pelo caminho dos ímpios, então esse caminho vai alimentar a maldade, vai alimentar o pecado, vai alimentar a violência. Ele está falando: não entre por esse caminho, porque senão você vai ser moldado por esse caminho. E aí chegou no nosso versículo. Mas, é por isso mais, viu? Tudo isso para explicar por que esse mais está aí. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer. Primeiro, luz. Você sabe o que luz significa na Bíblia, não é? Luz significa pureza, luz significa clareza, às vezes significa verdade, às vezes significa santidade, significa segurança muitas vezes. Luz só significa coisas boas, significa honestidade, porque na luz você não pode ficar escondendo as coisas. Você vai encontrar todos esses significados em diversos textos. O Senhor Jesus vai dizer que aqueles que o recebem, eles vêm para a luz. Eles não fogem da luz, eles vêm para a luz. O mesmo apóstolo que diz Deus é amor, também diz Deus é luz. A gente guarda o Deus é amor e esquece que Deus é luz. A gente gosta de pensar que Deus é amor, e Deus é amor, mas a gente reinterpreta amor como sendo um tipo de velho bonachão que fica em algum trono sentado e aceita tudo que você fizer, e no final dá tudo certo para você. Não é nada disso, mas a gente gosta de pensar assim. E esquece que o texto diz Deus é luz, ou seja, quando você entra na presença dele, você está completamente visível. Por isso que a gente tem a tendência de fugir da luz. Mas aqui, o pai está dizendo para o filho que a vereda do justo é como a luz do alvorecer, é aquela coisa que você vai saindo das trevas, vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais nítido, você vai entrando, vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Todas essas coisas que a luz simboliza nas Escrituras, elas vão se aperfeiçoando, elas vão crescendo, elas vão se aprofundando. À medida que você confia no caminho que você está andando, isso vai acontecendo com você. E eu não posso deixar de pensar, e não é uma ideia minha, mas quando eu leio isso, não posso deixar de pensar que a ideia de que vai brilhando mais e mais, vai aumentando, vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai crescendo, vai amadurecendo, até ser dia claro, isso parece estar desembocando na porta da eternidade, na porta do céu. Porque é só lá que a luz vai estar completa, é só lá que toda a iluminação vai acontecer, que todo cantinho de sombra vai ser eliminado. Esse é o caminho, essa é a vereda dos justos. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Não é como a luz que vai apagando, não, tá? Não tem isso, não. Quem sai das trevas é que começa a ter seus olhos iluminados, é que começa a ser moldado pelo próprio caminho, e as trevas vão se dissipando. Como o apóstolo Paulo vai falar, ou falaria muitos séculos depois, já a verdadeira luz ilumina. Quem está nas trevas está nas trevas. Não vai se apagando, não. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Vão aos trombolhões tropeçando aqui e não estão nem sabendo aquilo. Tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é. Mas eu vou continuar esse caminho. É um caminho em que você não enxerga. Trevas tem tanto significado como luz, escuridão tem tanto significado. Em muitas coisas é simplesmente o oposto. Na luz existe sabedoria, existe clareza. Nas trevas existe ignorância, existe confusão. Você não sabe para onde está indo. Não existe pureza.
Em geral, as pessoas querem fazer alguma coisa errada, alguma coisa impura, procuram um lugar menos iluminado. Mas é um caminho de tropeções. Não é um caminho realmente, é algo que vai tirando de você aquilo que Deus queria que você fosse. E nos versos seguintes, o que ele faz, depois de ele ter falado sobre isso? Bom, é isso aí, meu filho, então agora vamos fazer um check-up. Um check-up. Como você vai no médico e faz um check-up. E ele vai fazer um check-up do filho dele. Primeiro, ele vai falar dos ouvidos do filho dele. Meu filho, escute as minhas palavras, presta atenção aos meus ensinamentos. Está com o ouvido atento aí? O Senhor Jesus fez isso várias vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não foi daí que Paulo talvez tenha tirado a ideia dele de, tolo, presta atenção no que você está fazendo, volta à sobriedade. O Senhor Jesus só era talvez mais ameno com relação a isso. Ele disse assim, quem tem ouvido para ouvir, usa o ouvido para ouvir. Atenta para aquilo que eu estou falando. Por que vocês estão indo no caminho errado? Por que vocês querem a escuridão? Por que vocês querem o erro? Se eu estou falando para vocês, mostrando o caminho da vida. Escute, como é que estão os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus e para atentar para a palavra de Deus? Não deixe que eles se afastem, os meus ensinamentos, dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Aqui, guarda o ensinamento. Ele está falando da mente. Vamos checar sua mente. Como é que está a sua mente? Sua mente está pronta para o Evangelho? Porque, meu irmão, já falei aqui há alguns dias, vou repetir, se você é salvo, se você foi regenerado, você está pronto para isso aqui. Isso aqui não é uma coisa que a gente vai ser muito difícil, gente. E aí, se você estiver num lugar onde não ensinem o Evangelho, ensinem qualquer outra coisa, talvez passem para você uma série de rituais que você tem que fazer. O ritual da leitura da Bíblia, o ritual da oração. Pastor, mas peraí. O pastor diz que leitura da Bíblia é meio de graça, oração é meio de graça, e agora está dizendo que é ritual? Sim. Ritual. É o que pode se transformar. Aquilo que é meio de graça, aquilo que é ferramenta da obra de Deus, pode se tornar simplesmente um ritual sem sentido. Eu preciso fazer isso para crescer, gente, é muito difícil, não tenho tempo e tal, e eu não entendo muito bem. Não, o crente ele não faz isso, o crente ele olha para cá, eu quero guardar isso, eu quero aprender isso, eu quero ter isso na mente, eu quero ter isso no coração. Pastor, ancião, estão me chamando de ancião agora, viu? Depois daquele ponto da confissão de fé hoje assim, isso aplica ao pastor Jonas também, tá? Ele é ancião também, querendo ou não. Vai acostumando aí, tá? Vai chegar o cabelo branco, pode deixar, na hora certa. Mas a ideia justamente é essa. Pastor, o irmão que tem mais experiência, olha, não estou entendendo, mas eu quero entender. O crente não fica assim, olha, estou com uma dificuldade, não aprendi a ler muito bem, então vamos começar agora. Memoriza. Ou então aqueles outros que têm até muita leitura, leem para tudo, mas quando chega nas Escrituras, não dá tempo, não posso, estou com preguiça. Lê um monte de livro. Irmãos, eu seria a última pessoa a colocar qualquer problema em livros, a não ser que você escolha maus livros para ler. Né? Mas senão, se você for lá em casa, você vai olhar a minha biblioteca como é que ela é. Mas se você vai deixar de ler a Bíblia para ler, seja lá que melhor livro do melhor autor cristão, então não faça isso não. Volte-se para a Bíblia e vá ler a Bíblia. Se você não tem a Bíblia memorizada, se você não tem a Bíblia no coração, então sua mente está com problema. Não vale a pena você continuar lendo outras coisas. Volte-se para as Escrituras. Ele diz, porque são vida para quem os encontra, saúde para todo o seu corpo. Ele não disse, olha, vai resolver o problema do teu casamento, vai resolver também o problema da criação dos seus filhos, vai resolver como você vai responder aos desafios aí, que estão aí no mundo, vai resolver o problema da disciplina na igreja. Não, ele está falando, isso é vida. É vida de sabedoria que cresce. Não fica estagnada, ela vai crescendo. É vida para quem os encontra, é saúde para o corpo. E quando a Bíblia está falando corpo aqui, ela quer dizer corpo mesmo. Não está usando metáfora, não. O conhecimento, a sabedoria fazem bem à nossa alma, fazem bem ao nosso corpo. Muita gente é doente fisicamente porque não consegue descansar no Evangelho. Eu vou resolver isso, eu vou conseguir resolver, eu vou resolver. Ao invés de, não, peraí, o Senhor já me deu vida. Eu tenho que estar com meus ouvidos atentos, com a minha mente guardando no mais íntimo os seus ensinamentos, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Mas ele continua o check-up, vamos ver o coração como é que está, de tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração.
Guarda aquela parte, o coração na Bíblia é o quê? É o âmago do ser humano, é de onde sai quem você é, porque é lá, é aquilo que você é. Não é os sentimentos, não é ou não são os sentimentos, não é a razão, não é a vontade, é tudo isso, é o âmago, é a essência do ser humano. E o Senhor Jesus é Ele que vai dizer, né? É do coração que saem os pecados, os erros, os adultérios e tal. Novamente, o que Jesus está falando aí? Paulo não soma com Jesus, Salomão não soma com Jesus quando eles tratam dos assuntos assim. Jesus está falando o seguinte, olha, você não tem que ficar tratando, tá bom, vamos tratar então desse caso, desse pecado aqui, porque que vem do coração, e esse outro pecado aqui também vem do coração, e esse terceiro, e esse quarto. O Senhor Jesus dá uma lista ali. O que ele está falando? O coração. Trata do coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, resolve no coração, resolve na essência, deixa o teu coração com Deus. O Senhor fala lá no Antigo Testamento, dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me o que você é, coloque-se nas minhas mãos, coloque-se na palavra, confie na palavra. É aí que você começa a experimentar as soluções de Deus. Porque você conhece Deus, Deus conhece o seu coração. Porque você não consegue resolver o seu coração, Deus consegue resolver o seu coração. Ele já viu os ouvidos, já viu a mente, já viu o coração. Vamos continuar o check-up, vamos ver como é que está a boca. Afaste de você a falsidade da boca, mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Meu irmão, seu coração está até buscando as coisas de Deus, mas a sua conversa é outra. Ela revela o que está no seu coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Enche teu coração da palavra, que é isso que vai sair quando você falar de casamento, quando você falar de filho, quando você falar de conflito, quando você falar de perdão, quando você falar de arrependimento, quando você falar de disciplina, quando você falar das ordenanças na igreja, quando você falar de qualquer coisa, vai sair palavra cheia da graça de Deus. E não é isso que Paulo diz também? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para edificação, aquela que dá graça àqueles que ouvem. Muitas vezes a gente acaba abrindo a boca para destruir vidas, abrindo a boca para destruir a própria vida. O autor diz, Salomão diz, o pai diz, afaste de você a falsidade de boca, a perversidade de lábios, mantém longe de vocês. E os olhos, que os seus olhos olhem direito, que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Significa o quê? Obviamente, ele não está falando para você ficar com o pescoço duro, irmão. Ele não está dizendo que você vai agora só andar igual um robô numa direção só. Não é isso que ele está falando. Ele está querendo dizer que naquele caminho, lembra, é o caminho que molda você, é o caminho que vai moldar os seus olhos também, é o caminho que vai acostumar os seus olhos com aquilo que eles devem ver, de forma que quando aparecer outra coisa que destoa do caminho, isso não me interessa, eu não quero ver isso. Eu não preciso ser legalista, eu não preciso ficar fugindo, não vou ver isso, não vou olhar e tal, porque... E daqui a pouco eu acabo como os monges lá no 3º século, no 4º século, começaram a ir cada vez mais para o deserto. Então, quando a igreja se oficializou como estatal, aí mesmo, vamos embora, todo mundo, resolveu alguma coisa, vai ler a história deles. Resolveu realmente alguma coisa? Não, porque onde você vai, você leva os seus pecados com você. E a única coisa que trata dos seus pecados, dos meus pecados, é a palavra de Deus. É a sabedoria que vem do alto. É o evangelho da graça de Cristo. Ponto. Então, os meus olhos têm que estar fixos naquilo que Deus me dá. Para onde quer que eu olhe, parece que eu estou com um óculos, parece que eu estou com uma lente, a lente do evangelho. Eu leio as coisas a partir do evangelho. Ao invés de permitir que o mundo, que as circunstâncias, que o meu próprio pecado me diga como eu devo ler as coisas. Por isso ele diz que os seus olhos olhem direito. Por último, ele faz o check-up dos pés. Faça plana a vereda dos seus pés para que todos os seus caminhos sejam retos. O caminho molda o seu pé. E à medida que você caminha, o seu pé molda a sua vida, o seu estilo de vida. O caminho da sabedoria, o caminho da virtude, o caminho do evangelho, da sabedoria de Deus, da loucura de Deus, que o mundo chama de loucura, mas que é a sabedoria de Deus, molda os seus pés. Da mesma forma como os seus olhos
vão ficar moldados e acostumados com coisas superiores. A sua boca vai parar de falar o que não deve, porque também ela vai ser moldada e treinada para falar aquilo que ela precisa falar, aquilo que deve falar, aquilo que vem então do coração, porque o seu coração vai estar cheio da sabedoria, da palavra do Evangelho. Da mesma forma, os seus pés também, eles vão estar prontos para andar no caminho do Senhor, no caminho da sabedoria. Você não vai se desviar com facilidade. O convite vai vir, a sedução vai aparecer, a violência vai querer te empurrar e você vai continuar firme ali. E uma coisa que acontece, irmãos, é que não tem sedução e não tem violência que o mundo possa oferecer, que consiga tirar você e arrancar você desse caminho. Porque não depende de você, depende do caminho. Você só tem que deixar os seus pés serem moldados por esse caminho. Então, a planta, a sua vereda vai ser plana, seus caminhos serão retos. Ele termina o check-up dele aí. Ele olhou os ouvidos, ele olhou a mente, ele olhou o coração, a boca, os olhos, ele olhou os pés também. Pronto, você está prontinho para andar agora. E ele diz, continue nesse caminho, não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Ele encerra assim. Está pronto para andar, caminha, vai em frente. É isso aí. Porque a vida cristã é vida de sabedoria. É sabedoria viva, é sabedoria crescente. Você tem tudo o que você precisa para andar nesse caminho, meu irmão. Tudo. Se você tem Cristo, se Cristo salvou você, você está pronto para isso. Você precisa ser melhorado, aprimorado. E é isso que vai acontecer à medida que você dá ouvidos, à medida em que você lembra que a vereda dos justos é como a luz do alvorecer. Seu caminho não é simplesmente um caminho monótono, não. É um caminho que vai ficando cada vez mais brilhante. Brilha mais e mais. Quando finalmente chegar no fim desse caminho, você está na glória celestial. Na glória eterna. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar, como fazemos sempre, nós vamos orar, cantar um hino e depois vamos ter o nosso período de oração. Deus abençoe você que está nos acompanhando. A transmissão será encerrada logo após o hino. Deus abençoe que você também ande no caminho do Senhor, no caminho da graça, no caminho da sabedoria, que é o Evangelho da graça de Deus. Pai querido, nós te louvamos pela tua bondade em nos apresentar a tua palavra, Senhor. E ela nos equipa, ela nos prepara, de modo que nós podemos, sim, guardar bem o nosso coração e podemos ver a bênção, a graça de sair através da nossa boca, das nossas atitudes, dos caminhos pelos quais andamos, sair não pecado, Senhor Deus. Ainda que imperfeitos, mas não pecado será o tom, será a característica da nossa vida, mas as palavras de graça. As palavras que trazem vida eterna àqueles que a ouvem, as palavras do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Concede que também nós, então, sejamos moldados para que as dificuldades que temos, o pecado que temos, às vezes a angústia que temos, a tristeza que temos, a dor que estamos sofrendo, ó Senhor, que seja tudo resolvido no único lugar que pode ser resolvido, na Tua presença, através da Tua palavra, Senhor. E Teu Santo Espírito produza isso no nosso meio. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.